Salve, salve pessoal! Quem estiver aí ouvindo a gente do outro lado da telinha, em algum canto do mundo, do satélite, da estratosfera, onde você estiver, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais uma edição de Uma Dose no Rancho, que é uma série de 4 entrevistas que eu estou realizando com pessoas que integraram o processo de criação do filme O Rancho da Goiabada, ou Pois é, minha camarada, fácil, fácil não é a vida, que tem a direção do Guilherme Martins e está em processo de finalização de longa através do PROAC 23 2021, financiado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E hoje a gente está aqui, né, numa maior honra de receber aqui o Alex Rocha. Olha só, até gaguejei na hora de falar o nome, dá até um ataque cardíaco no coração, uma alegria. E eu vou me apresentar e aí passo a palavra para o Alex e a gente segue a nossa conversa. Então, eu sou. Ah, e antes de apresentar, vou também me audiodescrever, né? Para quem estiver ouvindo só, né? Ou experimentando essa transmissão através do som. Eu sou um homem branco, cis, com cabelo preto. Eu cortei o cabelo recentemente para fazer essas entrevistas aqui, fiz uma risquinha lá de Osasco, de onde vem minha família. Eu estou aqui na minha sala, onde atrás tem uma pilha de livros, tem uma geladeira com uns ímãs de geladeira. Eu estou usando uma camiseta listrada branco, amarelo e marrom. E eu sou o Rafa, eu sou anarquista, estou fazendo pesquisa, trabalho com a Flipei, que é a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, que também está realizando aqui essa atividade junto com a Olhar Através, que é a produtora que assina a produção executiva do filme. E aí, Alex, bem-vindo. Que bom que você veio, obrigado. Eba, que prazer estar aqui, Rafa. Que prazer, cara. Você é um lindo. Eu... Quero já devolver aí os elogios. É muito bom estar aqui, muito bom estar com você sempre. E, bom, vou me apresentar. Meu nome é Alex Rocha. Eu sou um camarada negro, mais ou menos 1,70 m, 1,72 m. Eu acho que a gente já vai diminuindo, né? Conforme vai ficando mais velho, vai diminuindo. Então, acho que eu tô com mais ou menos 1,70 m. Mas eu já tive 1,72 m um dia. E eu sou um camarada negro, com a barba espessa, com cabelo crespo, preto. Eu estou vestido aqui uma camisa preta do Cordão da Mentira, que é um bloco de carnaval aqui de São Paulo. Esse é o do ano passado, a edição do ano passado. A edição chamava Verás que Tudo é Mentira. Foi a edição de 10 anos do Cordão da Mentira. Esse é um bloco de carnaval de artistas que acontece em São Paulo, todo dia 1º de abril, sai às ruas para denunciar os crimes do Estado. Entre vários, o massacre de 2006, o massacre que a gente chama de massacre dos jovens periféricos, meninos entre 12 e 18 anos, quase 500 meninos entre 12 e 18 anos morreram, assassinados pelo Estado, e a gente vem denunciar esse crime e vários outros, e os que virão, porque a gente sabe que vem. Eu estou no quarto da minha casa, aqui atrás de mim tem uma cortina, que é a cortina que separa a bagunça de trás da cortina para esse lado do quarto. Então a cortina é muito bonita, mas atrás tem uma bagunçona ali, um monte de ferramenta, um monte de coisa. E é isso. Eu não sei se eu já posso emendar na pergunta. Pode, acho que posso absolutamente fazer também, assim, né? Acho que isso que você colocou, né? Aí dos crimes de maio, né? Também do Cordão da Mentira, Movimento das Mães de Maio também, que são espaços, né, do genocídio contemporâneo, né? Que não são só os crimes do regime militar, né? Das pessoas todas que foram mortas lá naquele período, né? E que seguiram sendo mortas também e seguem agora também sendo mortas o tempo inteiro, né? Então acho que é importante aí frisar esse rolê. E aí eu acho que pensando, né, nessa referência que você trouxe já de uma trajetória política sua singular, né? Queria saber se você podia contar, assim, como é que você chegou no teatro, né? Como é que você se tornou um artista, né? Quando eu era muito moleque, o Rafa, a gente era muito pobre lá em casa, e muitas vezes a gente tinha que. Como era cara de pau, sempre tive essa caruda aqui de falar com as pessoas, de conversar, eu cumprimentava todo mundo, eu falava com todo mundo sempre.
de vez em quando eu me via assim numa situação de ter que sair para a rua, moleque mesmo, com 10 anos de idade, de ter que sair para a rua para tentar descolar uma grana para comprar um pão, para comprar um leite, porque realmente era muito difícil, assim, era só minha mãe, ela tinha 8 filhos e não tinha marido, o cara foi embora, abandonou ela, eu sou o oitavo, sou de adotivo, ela me pegou quando ela já tinha os 7 filhos, e a situação era muito complicada, então de vez em quando eu fazia isso e eu inventava histórias, cara. Eu me lembro muito assim de eu inventar histórias para as pessoas. Eu não contava só a história que estava acontecendo, mas eu inventava outras coisas. Ah, minha mãe abandonou todo mundo e foi embora para Bahia, eu estou tomando conta das crianças sozinho, não sei o quê, com 10 anos de idade. E eu percebia que eu sabia fazer isso, sabe? Que eu sabia criar esse tipo de narrativa para eu poder conseguir aquilo que era necessário para a gente poder comer naquele momento. E eu cresci com isso na cabeça assim muito tempo. Aí passou, fui trabalhar de motoqueiro, trabalhei de moto durante muitos anos, casei e continuei trabalhando de moto, entreguei jornal, trabalhei de motoboy, trabalhei em pizzaria. E aí um dia eu passei na porta de uma biblioteca perto de casa e tinha lá um cartaz escrito Teatro Vocacional. E aí eu falei assim, que diabo que é teatro vocacional? Eu não sabia direito o que era teatro e tão pouco sabia o que era teatro vocacional. Sim. E eu devia ter uns 26, 27 anos de idade. E aí eu entrei lá para perguntar, o cara falou, é de sábado de manhã. E eu fui lá um sábado de manhã, cheguei lá, o professor era um camarada chamado, artista orientador que se chama, né, nesse projeto. Ele era um camarada chamado Márcio Martins, que é um camarada de Marília, um ator nota 10, assim, um cara massa demais. E aí comecei a fazer teatro lá com ele, e ele falou para mim, falou, pô, meu, tu leva jeito pra esse negócio aí, você já pensou em ir atrás mesmo disso, não sei o quê? E aí eu acreditei que eu realmente conseguia fazer esse negócio e fui metendo as caras. Aí fui em outros projetos vocacionais que aconteciam na região, do Aricanduva. Aí no Aricanduva eu conheci um pessoal lá e a gente apresentou o espetáculo. A gente termina a finalização, né, do projeto todo ano. É um espetáculo, a gente monta um espetáculo. E aí a gente monta o espetáculo e apresenta entre nós. E aí a gente apresentou nesse Céu Aricanduva e tinha um grupo lá que já estava formado há 2, 3 anos. Chamava Ciaplix de teatro. E aí eu fui apresentar lá com esse grupo que eu tinha na biblioteca e cheguei lá, o povo me viu lá e falou, meu, que legal, cara, você não quer vir fazer peça com a gente aqui, não sei o quê, a gente está montando um espetáculo aí, você não quer vir fazer? Aí eu falei, pô, vamos ver, eu acho que eu consigo, vamos ver se dá para, porque eu entregava jornal de noite, trabalhava de dia, era muito difícil. Uhum. Mas eu falei, vamos ver se eu consigo. E realmente eu consegui e passei a integrar lá esse Ciaplix. Aí veio uma pessoa do Folias no ano seguinte, chamada Nani de Oliveira, uma atriz, para ser artista orientadora. A Nani, você deve conhecer, né? Sim, claro, claro. Ela passou a ser artista orientadora desse grupo Ciaplix. E a gente montou lá, sobre a batuta dela, o espetáculo chamado Otelo, o Moro de Veneza, que o Folias tinha montado antes e ela pegou o texto do Folias e trouxe para a gente montar. E nesse espetáculo eu faço o Otelo. E aí a gente apresenta isso por alguns lugares. Aí a Nani fala, pô, Alex, eu tô precisando de uma pessoa lá no Folias, você não quer ir lá? Pessoa para fazer contrarregragem, não sei o quê, mas você já vai entrando. Eu falei, beleza, Nani. Aí cheguei no Folias em 2010, em 2009, para o espetáculo Êxodos, o Eclipse da Terra, com direção do Marco Antônio Rodrigues. Aí tinha o Danilo Granger no elenco, Val Pires, Joana Matei, o Yerti, o Ortieto, o Vasco. Enfim. Pô, essa montagem do Otelo do Folias eu assisti. Dessa montagem. Você viu? Vi essa montagem, eu lembro. Era muito boa essa montagem. Era o Graça que fazia, né? Era muito boa. Eu era bem moleque, eu tinha 19 anos, eu acho. Tava com 19? Sim. 19 anos eu tinha. 2009, a Nani 2010, né? Eu acho que era isso. A Nani concorreu ao Shell com esse espetáculo. Ela fazia Emília. Boto fé. Tem memórias vagas, mas eu lembro de ver essa montagem, ficou marcado, enfim. Mas aí você chegou lá para essa montagem do Aí eu cheguei lá para fazer a contrarregragem, Rafa, e aí tem um camarada no Folia chamado Carlos Francisco.
você deve conhecer ele, o Carlão. Sim. Ele estava montando um espetáculo, chamava Algo de Negro, que era dentro do projeto Homem Cordial do Folias. E ele precisava de um ator, porque o ator que ele tinha lá estava enchendo as paciências dele, ele não aguentava mais o cara. E ele precisava de um ator para poder colocar no lugar. E na sequência a gente ganhou o edital da Fundação Palmares para apresentar o espetáculo lá em Maceió, lá na Fundação, lá em Palmares mesmo, né? No Quilombo de Palmares. E aí a gente apresentaria no centro da cidade, apresentaria lá no Quilombo de Palmares e em mais um lugar lá em Maceió. E aí e foi a primeira vez que eu trabalhei como profissional. Isso em 2010, eu tinha 30 anos de idade. Caraca, já chegou num maior, sei lá, movimento político grande, né? Bonito, né? De poder fazer isso com a primeira ação profissional, ser e fazer uma peça em Palmares, né? Viajar, né? Viajar com teatro, né? A gente sabe que essa coisa é tão escassa, né? Difícil de botar. É verdade. Né? Porra, começou. Ô, Rafa, você sabe o que foi importante para mim, cara? Que eu passei a conhecer o teatro a partir disso, assim. Passei a conhecer o Teatro Paulista a partir disso. Eu passei a entender que era possível, mesmo sendo vindo de onde eu era, eu não tenho formação acadêmica, eu estou fazendo isso há muitos anos, eu tirei meu DRT por horas trabalhadas, não porque eu fiz uma faculdade para isso. E aí eu comecei a descobrir que era possível uma pessoa como eu, vinda de onde eu tinha vindo, trabalhar nesse meio, ganhar dinheiro, conseguir se sustentar. Eu comecei a perceber que era possível. Claro que eu ainda continuei entregando jornal durante muito tempo, mesmo trabalhando no Folias, mas eu comecei a entender que tinha um lugar ali, tinha uma possibilidade ali. Ao mesmo tempo, eu comecei a entender que eu era um cara preto e pobre. E sendo um cara preto e pobre, o lugar reservado para mim não era exatamente na primeira fila ali, bem de frente com a galera mesmo, não era o lugar reservado. O lugar era um pouquinho mais para trás e com um pouquinho menos de voz, né? Eu não tinha muito direito de expor aquilo que eu estava sentindo, que eu estava pensando naquele momento. O espetáculo que a gente fazia chamava-se Algo de Negro. Era um dos espetáculos. Eram 5 espetáculos dentro de um projeto, e um deles era o Algo de Negro. Aí era Êxodo, dos Eclipses da Terra, aí era Medeia, se eu não me engano, a Mulher Fera, que era a direção do Dago, o Êxodo, direção do Marco Antônio, aí tinha o espetáculo do Rodrigo, que era o... Puta, não vou lembrar o nome. Bom, eram 5, e o nosso era o único elenco que tinha gente preta. Caraca, sim. Os outros elencos não é que não tinha gente preta, não tinha ninguém de cor. O nosso espetáculo era um espetáculo chamado Algo de Negro, que tinha temática de moradores de rua. A gente ensaiava num espaço que tinha na frente do Folias, que era um espaço chamado espaço... Como é que a gente chamava ali? Era uma sala de ensaio. Todos os espetáculos, outros 4, ensaiavam dentro do Folias. Esse espetáculo ensaiava fora do Folias. Entendi. Sim. Então, existia um espaço dentro do Folias, até outro dia atrás, chamado Senzala. Como assim? É um espaço que, na época do espetáculo Otelo, era um espaço onde ficava o povo preto do espetáculo. Caraca. E o lugar era carinhosamente chamado de Senzala. O Algo de Negro, que foi 10 anos depois disso, algumas vezes o elenco inteiro do Algo de Negro ensaiou dentro da Senzala, porque a gente não tinha o palco disponível para a gente. Foi duro descobrir essas coisas, porque são pessoas maravilhosas, são pessoas lindas, são pessoas que querem o bem, são pessoas de esquerda, são pessoas que são pessoas que estão junto na luta, entendeu? Eu não consigo sozinho, lá a galera do Folias está junto comigo. Agora, eu não posso esquecer que isso aconteceu. Não, completamente não. Acho que é... Pode falar. Vai, Rafa, vai. Não, pode falar. O que eu ia dizer é que eu não posso esquecer que em 20 anos
de trajetória de grupo, nunca houve uma mulher negra no centro da cena. Por que não houve? Não existe mulheres negras no teatro paulista? É isso que vocês estão querendo dizer? Eu não estou dizendo que foi deliberado, que alguém falou, olha, aqui não entra nenhuma mulher negra. Mas simplesmente porque a gente vive num sistema que a mulher negra não vai chegar lá para estar no centro da cena. E quando ela chegar, ela vai ter que formar grupos de pessoas pretas para ela poder atuar, porque senão não vai atuar. Porque o teatro paulista é um teatro elitista, é um teatro para muito poucos. Eu talvez não tivesse nem na plateia. Sim, sim. Sim, com certeza. Assim como você falou que não esteve, né? Você falou que, né, na sua trajetória, no seu caminho de vida, né? Você passou por outros caminhos onde o teatro era algo, você tinha conhecimento, sabia, mas que foi o vocacional ali que te puxou para chegar perto, né? De pisar, de fazer uma prática, né? Já com 26 anos, né? E essa a narrativa, né? Porque antes de chegar no teatro, chega a bala perdida, chega outra coisa, né? Chegam outras coisas também, né? Que é o que você levantou no começo, assim, né? Pô, essa questão, acho que eu quero continuar desenvolvendo ela com você, assim, porque eu admiro muito, né, as suas posições, né, e como você elabora sobre isso, né? E aí, pensando um pouco, né, no que a gente conversou, e sobre o filme também, né, desse filme do Rancho, né, queria saber se nesse personagem que você faz no filme, nessa figura que é você, que não é você, se você encontra, né, na narrativa do filme, na sua narrativa, aproximações, né, coisas que você acha que tem tão em comum, né? Que eu acho que tem a ver com uma outra pergunta, que seria como é que foi atuar nesse lugar que ele é muito delimitado entre a ficção, né, da narrativa do filme, e uma realidade ali dos trabalhadores da cana, dos trabalhadores que migram para o centro, dos trabalhadores que vendem cinema brasileiro né, no metrô, no ônibus, né? Então, acho que é uma pergunta dupla já, nesse sentido que você está trazendo da sua trajetória de vida, né, e das lutas, né, do povo preto no teatro paulista, né, também, né? Eu acho que tem, enfim, fiz a pergunta, vou deixar passar para você a bola, a gente continuar. Maravilha, valeu, Rafa. Rafa, olha, cara, assim, simples, fácil não é a vida, né, companheiro? Eu acho, Rafa, que a gente tem um problema aí. Eu acho que a gente tem uma questão muito séria para ser tratada. A gente não está dando atenção, na minha opinião, a gente não está dando atenção devida para um problema que talvez para mim seja estrutural e estruturante. Quando a proposta de fazer o Rancho da Goiabada era uma proposta, a priori, de uma poesia. A gente estava falando de uma poesia. Existia uma música e a partir dessa música a gente faria as imagens dessa poesia, né? Como é que se faz as imagens dessa poesia? A gente procurou um lugar para fazer essas imagens, que é um lugar lindo, e aí a gente precisava de personagens para essa poesia. Só que aí, quando a gente começou a juntar os personagens, a gente percebeu que essa poesia talvez não fosse assim tão palatável, talvez não fosse tão fácil assim de ver essa poesia, de entender essa poesia e de aceitar essa poesia. Não é simples você ver pessoas, seres humanos, trabalhando de sol a sol, tendo como distração, como dizia a música do Racionais, um bar e um candomblé para se tomar a bênção, tirando o candomblé, que era a coisa boa que tinha no rolê, hoje em dia é uma igreja evangélica, que fica bem na frente, e aí você vai onde as pessoas trabalham e as pessoas têm em volta de si um bar e uma igreja e nada mais. E nenhuma possibilidade cultural, nenhuma possibilidade de estrutura social. Eles bebem muito, bebem até cair, para esquecer que no outro dia tem que estar cortando cana às 4 horas da manhã para ganhar R$7 a primeira tonelada.
Gente, assim, eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem a mania de tentar, principalmente na esquerda, a gente tem a mania de tentar romantizar o problema alheio. Gente, R$ 7 a primeira tonelada. São 1.000 quilos. Todo mundo consegue entender isso? Todo mundo consegue entender que ganha R$ 7 a partir de 1.000 quilos que você corta de cana? Porque o que eu acho é que a gente ainda não conseguiu dimensurar isso. A gente não conseguiu entender que tem pessoas nesse país que passam fome, que não tem o que comer, Rafinha. Sim. E na cabeça, eu não sei o que acontece com a nossa cabeça, que a gente topa. Topa, passa direto. O problema é que para mim não passa direto. E aí o Gui, o diretor do filme, descobriu que para mim não passava direto e falou: peraí, parou tudo, vamos fazer esse filme aí. Sim, total. Sim. Vamos fazer esse filme, vamos investir nesse filme, porque é esse filme que está pulando na nossa frente, é esse filme que está gritando na nossa frente, de alguém indignado porque um ser humano, entre nós, não estamos falando de ET, gente, e não é lá na África que eu estou falando. Estou falando aqui em Rio das Pedras, é bem pertinho da gente aqui, onde eu estou falando. Que as pessoas trabalham de sol a sol e ganham R$ 7 a primeira tonelada. Entendeu? Aí, Rafinha, o que acontece? Quando o Gui descobriu que o filme era esse, aí aconteceu o que tem na tela. O que imprimiu na tela. O que imprimiu foi um cara pobre, periférico, que sai do fundo da sua pobreza para adentrar o teatro, descobre o cinema e, de repente, vai parar no meio de um povo que é exatamente igual a ele. Que não tem só a mesma cara, tem o mesmo sangue correndo na veia. Tem o mesmo desejo de liberdade. Você acha que aquela gente deseja o quê? Liberdade. Aquilo ali é o quê? Sim. Aquilo ali é uma escravidão moderna. Se é que dá para chamar aquilo de moderno. Sim. Com certeza não dá para. Não dá, né? Você acabou de falar, tem uma igreja, um bar e cana, de 7 toneladas para ganhar R$ 7. Uma tonelada para ganhar R$ 7. A partir Sim. da primeira tonelada. Eu gostaria de fazer um exercício assim com quem estiver ouvindo, e até com você, Rafinha, da gente fechar os nossos olhos e tentar imaginar o que seria a imagem de 1.000 quilos de cana. A gente consegue imaginar? Tem no nosso imaginário. Eu me lembro quando eu entregava jornal e fazia teatro ao mesmo tempo. Eu me lembro que de inúmeras pessoas dentro do teatro me dizendo assim: nossa, você entrega jornal? Eu nunca vi um entregador de jornal. Caraca. Cara, a gente é invisível, brother. Eu nunca vi um entregador de jornal. Sim. Cara, eu não entrego jornal no deserto. Eu entrego jornal na maior metrópole desse país. Sim. Você não está cortando cana no interior de São Paulo, onde está longe da metrópole, inclusive, né? Você está entregando na esquina da casa da pessoa, né? Na casa da pessoa, Rafa. Inclusive, as classes que assinam o jornal impresso é a classe dominante do país, né? Ou a classe comercial, né? Nos grandes polos comerciais. Então, assim, não tá, né? Mas isso é o regime do capital, né? Que ele cega, né? Para que você pense no seu, corra atrás do seu e quem passa na sua frente é inimigo ou é perigoso, né? Não, é perigoso, é a coisa do crime, né? Você cria o perigo, você cria o criminoso e depois você inventa o combate ao crime. Sim. Né? Por quê? Você vai combater quem? Aquele que você criou como criminoso. Rafa, a gente vive num país, meu amigo, que só é crime o que o preto, a pessoa preta faz. Sim. Só é crime o que gente preta faz aqui nesse país. Por quê? Porque esses mesmos crimes, às vezes muito maiores, são cometidos por pessoas brancas que a gente sabe quem é e a gente sabe onde é que elas estão. Olha, vou dar só um exemplo. Aquele camarada, Roberto Jefferson. Sim. Recebeu a Polícia Federal a bala. Amigo, faça isso lá na Rocinha. Recebe alguém tacando pedra. Um menino estava com uma furadeira em cima da laje
dentro de uma favela no Rio de Janeiro e a polícia meteu bala nele, achando que era uma arma. Uma furadeira, ele tava uma furadeira, tava fazendo buraco para colocar uma estante. Você acha que é para todo mundo a lei mesmo? Você acha que vale para todo mundo? Não, é a seletiva, a lei, a prisão, a polícia, né? São os crimes de maio, os crimes de maio sendo atualizados a todo instante, né? Nesse mesmo lugar também, né? Nessa chacina cotidiana, né? A gente não tem nem ideia, Rafa, de quantas mães de maio florescem nesse país todos os anos. A gente não sabe. Sim. Porque a gente não quer saber. Entendeu? A gente tolera que uma parte da nossa população seja massacrada todos os dias. Hoje à noite, Rafa, a gente está conversando aqui de boa, são 2h44 da tarde, certo? São 2h44 da tarde, hoje é sexta-feira, hoje é 26/5/2023. Escreve o que eu estou falando. Se você procurar no jornal amanhã, no dia 27/5/2023, você vai descobrir que alguém foi assassinado pelo Estado ou por falta dele. Sim. Sim. Não, os números são gritantes, né? E são contados diariamente, né? Quando fazem essas médias, né? A cada tanto tempo, tantos jovens são assassinados nas periferias desse país, né? E aí é uma contagem que ela é cotidiana, e ela faz parte do dia a dia, né? Da consciência comum de que uma normalização disso, né? Existe hoje essa normalização de que essa vida existe, né? Isso não é espantoso, né? Não espanta. Não é espantoso. Não. Ninguém se admira, né? Ninguém se admira mais. Não causa. Não causa. Não causa. E, Alex, aí você contou agora um tanto, né, de chegar lá no canavial e encontrar as pessoas do mesmo sangue que você, né, e desse filme que surgiu a partir disso, né, que a partir dessa indignação, né, de que ao mesmo tempo que existe um executivo trabalhando num coworking, alugando uma sala a $50 a hora, né, na mesma cidade você tem ali, né, um genocídio constante da polícia, e na cidade vizinha você tem ali um cara que está ganhando R$7 para colar uma tonelada de cana. Aqui na minha cabeça seria, sei lá, tá, o volume de uma Kombi de cana daria 1.000 quilos de cana, sei lá. Tentei fazer a lição de casa que você propôs aqui. Eu acho que esses 1.000 quilos aí dá mais ou menos esse apartamento que você tá aí, Rafinha. Caraca. Lembra o apartamento do Gedel, que tinha 52 milhões? Sei. Eu acho que ali dá uma tonelada de cana ali dentro. Custaria R$7, talvez não seja tão lucrativo quanto as malas com 52 milhões de reais. Que estava na casa do cara. Com certeza não. No apartamento. Não, com certeza não. E aí, você está trazendo de novo essa questão, né? Que é importante trazer, e das questões raciais, né? E de como elas aparecem também. Conversando com o Gui, depois, ou foi com você antes também, essa região onde foi gravado o filme, né? Ali Piracicaba, toda aquela região, Rio Claro, essa ilhota aí de vida, né? De cidade, foi um dos lugares do país que no regime escravocrata mais concentrou também, né? Mais antigas nesse sentido, né? De que desde da primeira 5 décadas de colonização aqui já tinham né? Do regime escravocrata, né? Já tinha uma população gigantesca, né? E aí você está falando de novo dessa como foi encontrar pares lá, e da questão racial, sua relação com o teatro, com o trabalho. Tem uma pergunta que é: como é que você vê nesse filme, né? Você nesse filme, ou o seu debate nesse filme também, como é que ele de alguma forma atualiza essas questões raciais, ou como é que elas aparecem no filme, como é que você vê, como é que isso despertou em você também, né? E, enfim, acho que é uma pergunta essa. Tá. Velho, da última vez que a gente conversou, eu li para você, eu falei para você de uma parábola que eu separei ela aqui porque eu gostaria de ler ela. Sim, perfeito. Ela é muito bonitinha e eu gostaria de ler porque eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, tem muita coisa que talvez eu respondesse nesse sentido. A parábola é assim, ó. Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse: "Bom dia, senhorita Verdade." Ao ouvir isto, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Uma brisa suave envolvia toda a atmosfera.
ela viu que realmente era um bom dia, então respondeu: bom dia, senhorita mentira. A mentira prosseguiu: sinto o calor que faz hoje. Tendo percebido que pela segunda vez a mentira estivera certa, a verdade relaxou. Então a mentira convidou a verdade para um banho no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha refrescar-se, verdade. A água está deliciosa. Assim que a verdade inocentemente tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu de fininho das águas, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se embora. Dando-se conta do que ocorrera e coerente à sua natureza, a verdade recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua. E por este fato que, desde então, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Caraca. Velho, eu acho que em algum momento a gente vai entender o que está acontecendo e vai tratar esse assunto de uma outra maneira. Eu acredito nisso de verdade. Sabe por quê? E não porque eu acho que a gente é muito bonzinho e que a gente vai ser bonzinho e por isso vai acontecer. Não, porque a gente vai precisar. Porque o nosso ciclo, ele é desse tamanho. Você vai no teatro, você encontra os seus amigos lá. Né? Eu falo que teatro é a sessão de abraço, a sessão da carência do abraço semanal. Né? Você está carente, você quer abraçar os amigos, vai no Teatro Paulista, que você vai encontrar todos os seus amigos lá. Eu acho que quando a gente conseguir entender isso, e a gente vai entender da pior maneira, a gente vai entender na dor, mas quando a gente entender, eu acho que a gente pode ser capaz de pelo menos tentar transformar a relação que, para mim, hoje é covarde. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra difícil, mas eu não consigo imaginar de outra maneira. Eu não consigo colocar com nenhuma outra veste. Para mim é covardia. É medo, para mim é medo. Medo de perder o privilégio, medo de perder a posição, medo de não ter... se eu sou igual a ele, por quem que eu vou lutar? Né? Eu tenho que lutar por alguém que está abaixo de mim. Se eu sou igual ao outro, por que eu vou ter que lutar aqui? Então acaba a minha luta, então, nossa, eu não posso viver assim, preciso lutar, eu preciso que alguém seja pobre para eu poder continuar sobrevivendo, eu preciso... eu acho que a hora que a gente conseguir alterar esse estado de coisas, o Rafa, a gente tem alguma possibilidade de fazer com que aquilo que a gente faz, o nosso ofício, se transforme numa coisa um pouquinho menos sem sentido. Porque não faz nenhum sentido fazer teatro para nós mesmos, Rafa. Sim, total. Com certeza. Para esse Não formigueiro... Eu vou fazer um filme para você ver, você faz um filme para eu ver, eu faço o filme o Thiago vê, o Thiago faz o filme ver o Guia e não sei o quê. Junta todo mundo lá em Tiradentes, naquele lugar horrível. Aquilo tem que ser denunciado. As pessoas foram expulsas daquela cidade. As pessoas moram em São João del Rei e vão lá para olhar carro quando tem evento. Porque elas foram expulsas daquela cidade. E nós, artistas de esquerda, vamos lá fazer chacrinha, fazer festinha naquele canto. Aquele lugar devia ser denunciado e não festejado. Quer dizer que a gente faz um filme, cara, desse tamanho, dessa magnitude, com esse tipo de atores, com esse tipo de situação, e vai lá no meio daquele povo escravocrata passar esse filme? O que é isso? É tentar algum convênio com as grandes produtoras? Com a Globo? Do que a gente está falando? Por que a gente vai fazer um filme tão importante quanto o Rancho da Goiabada? Se a gente vai pegar esse filme e vai fazer dele um produto numa vitrine, em uma prateleira de uma vitrine de um dono racista. Sim. Escravocrata.
O menino me contou lá, o menino me pediu R$ 5, Rafa. R$ 5 ele pediu. Num posto de gasolina, ele falou, não precisa nem me dar o dinheiro. Me põe os R$ 5 de gasolina na moto que eu preciso voltar para casa, porque eu vim para olhar carro, só que eles não me deixaram olhar carro aqui, então eu não fiz nem dinheiro para voltar para casa, tem São João del Rei. Você acha que é possível isso? Você acha que é possível? Aí você me fala assim, pô, Alex, tá legal ter chegado aí nesse lugar aí, que você chegou com essa carinha aí na janela. Ó, esse ano, se eu não me engano, são 3 longas. São alguns curtas. Esse ano tem peça. Vai voltar peça em cartaz. Tem uma janelinha. Você me pergunta, você tá feliz com a janelinha? Tô tão feliz quanto como se eu não tivesse nada. Enquanto tiver um irmão meu sofrendo, uma irmã minha sofrendo, isso aqui não vai valer a pena. Eu só estou conseguindo comer. É só isso, Rafa. Sim, sim, com certeza. E também para nos prestar essa narrativa, né, de que como você conseguiu, quer dizer que todos conseguem, ou esse tipo de pensamento, né, que se costuma propagar, né, por aí. Nossa, eu queria falar sobre isso, Rafa. Eu queria falar sobre isso. Ainda bem que você falou, porque, olha, eu separei aqui um trechinho só. Eu sei que a gente falou de ser um pouco mais rápido, mas só porque eu acho que, ó, isso é o Gessé Souza falando no livro Como o Racismo Criou o Brasil. Isso aqui é lá no comecinho, assim, bem no comecinho mesmo. Ele fala, neste livro defendo a tese de que o racismo racial é o elemento central da sociedade brasileira moderna e é o grande responsável pelo atraso moral, social e político do Brasil. No entanto, não é fácil demonstrar e verdadeiramente explicar como esse fenômeno acontece. Sempre haverá alguém que dirá, mas isso eu sempre soube. Só que, na verdade, quem diz isso tem uma então demonstrar porque o racismo social muitas vezes, se não na maioria delas, assume outras formas para poder continuar existindo. Os que acham que essa convicção basta esquecem que o racismo racial pode ser exercido das mais variadas maneiras, disfarçado, por exemplo, de moralismo anticorrupção ou de guerra contra o crime. Lembra que a gente falava lá? E serão a vida inteira feitos de tolos pelas máscaras que ele assume para continuar bem vivo, fingindo que está morto. A história do Brasil moderno é uma história de máscaras. Você perde, Rafa. Cara, eu tenho fé que em algum momento a gente vai ter força o suficiente, energia o suficiente e maturidade o suficiente para entender que a gente não vai conseguir com esse nichinho que a gente tem aqui. A gente não consegue nem as coisas para o teatro desse jeito. Ela vê mudar alguma coisa nessa história triste que a gente está contando aqui há quase 40 minutos. Entendeu? Infelizmente, o Rafa, não vai ser fazendo peças para amigos e parceiros, fazendo filmes para agradar esse ou aquele, para entrar nesse ou naquele festival, não vai ser assim que a gente vai conseguir rolar. Não vai ser assim que a gente vai conseguir mudar. A gente só vai conseguir mudar, Rafinha, se a gente aceitar de verdade que a gente está errado, que a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem é a gente pobre desse país. Há quem dê conta que essa gente que vive abaixo da linha da miséria são 30% do povo brasileiro. 70 milhões de pessoas, Rafa. 70 milhões de pessoas não têm o que comer. Não é possível que a gente não consiga entender que se a gente não sair desse mundinho, se a gente não estourar essa bolha, agora a direita também está falando de bolha, né? Não sei o que está acontecendo nesse país. Não vi a direita falando de bolha, mas
continua nessa sua análise que ela está muito afiada e clara, e nítida. Eu acho que, Rafa, eu acho que a gente vai, de alguma maneira, a gente vai sofrer ainda durante um bom tempo. Então, quando eu falo a gente, eu falo nós, o povo preto, o povo pobre, o povo periférico, o povo para quem a gente ainda vai sofrer um bom tempo. Só que eu acredito de verdade mesmo, que alguma coisa vai mudar. E eu falava isso para você da última vez que a gente conversou, e eu acredito, por quê? Porque se eu não acreditar nisso, eu não tenho nenhum motivo para estar aqui. Não tenho por que fazer isso que eu faço. Eu não sou um amante da profissão, eu não sou um amante das artes, do teatro, do cinema. Como eu disse, eu fui conhecer tudo isso muito velho, já velho, então isso não está nas minhas entranhas. E aí eu vou fazer outra coisa da vida. Se eu descobrir que não tem jeito, que não funciona, eu vou fazer outra coisa da vida. Agora, enquanto eu entender que é possível, eu vou continuar nessa luta aqui, cara. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu conseguir, enquanto Deus me ajudar, né? Eu falo Deus me ajudar, pô, mas tu acredita em Deus? Eu acredito em Deus, cara, eu acredito. Talvez eu acredite num Deus um pouco diferente, né? Eu acredito num Deus que está em tudo, que é tudo, que sou eu, que é o que está dentro de mim, que é o que está fora de mim. E eu acredito que tem alguma coisa além da gente. Eu não sei se é possível, para mim, dentro da minha lógica de raciocínio, dentro da minha história de vida, acreditar que tudo isso que eu passei, que eu vivi e que eu vi aconteceu do nada, por acaso. Alguma coisa tem que ter aí, da onde eu vi e aonde estou, e o que aconteceu no meio disso, não é possível que seja só por obra da minha mão ou por obra da mão de alguém que está aqui perto. Então eu acredito sim, e por acreditar nisso, o que eu digo é, cara, eu vou brigar enquanto estiver vivo, cara. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu puder respirar, eu vou brigar para que as coisas melhorem. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco, tá ligado? Sim, com certeza. Achei que você colocou agora uma questão muito importante, né? Eu achei bonito que você usou nós de formas bem diferentes. E você, um outro dia, falou para mim que você fazia um trabalho de Exu, de conectar dois mundos, que são mundos que se distanciam, né? Que é o mundo dos invisíveis e o mundo dos visíveis, né? Os que estão na janelinha, como você falou, gravando longa, etc. E o mundo dos que quase nem conseguem ver janela, porque ou estão soterrados de trabalho, soterrados de sangue, soterrados de toneladas de cana que cobrem a visão, soterrados de etc., né? De violência. E nesse nós que também bate em mim, né? Além da branquitude, também desses lugares de ocupar a janelinha, né? Dessa coragem de admitir que não é só fazendo nossa arte entre a gente, né? Entre os nossos, nesse narcisismo gigantesco, né? Que existe entre as classes, né? Dominantes, né? De ficar ali se olhando, se admirando, falando, nossa, como a gente é bonito, poético e engajado, como você falou, né? Se não tiver alguém embaixo, não posso salvar, né? Admitir isso é um primeiro passo também. E aí, você falou uma coisa bonita também de que não é também pelo amor ao teatro, né? O amor à cena, mas é por esse amor a uma possível transformação, né? Que vai se envolver com outras formas de luta também, né? Com o Cordão da Mentira, com as Mães de Maio, com os movimentos sociais, movimentos de bairro, com outros tipos de associação também que a gente vai poder transformar e transpor também esse contínuo, né, regime de escravidão que se submete, né, os povos de baixo, né? Sim. Para poder garantir os privilégios dos de cima, né, dos que estão na janelinha. De uma minoria, né? Você sabe que uma análise perfeita que eu vi outro dia de um camarada, que o camarada fez, ele fala assim, o que são esses meninos que montam numa bicicleta e vão na porta da sua casa te levar um lanche quentinho? O que é isso, se não um escravo de ganho? Sim. Você lembra o que era escravo de ganho? Era aquele cara que era escravo e que ele era escravo de um padeiro, por exemplo, e aí em determinado momento do dia que ele não estava trabalhando, o padeiro liberava e ele pegava um pouco dos pães, ia vender esses pães na cidade e uma parte desse dinheiro, bem pouquinho, ele passava para essa figura
que era o escravo de ganho. Sim. Tem alguma? Fala para mim se tem alguma diferença. É toda a igualdade possível, é toda a semelhança, é toda a reprodução possível dessa. Não, E entregar não com é mera fome. coincidência. Não é Não, mera não. coincidência. Porque senão vai falar, pô, mas é assim mesmo, é coincidência, pô. Ah, tá bom. E o quartinho de empregada? É coincidência também? E as E dependências da empregada? o criado mudo também é coincidência também? Tudo é tudo coincidência. Aqui é tudo Ou, coincidência. não está sendo muito claro, você está me dizendo, está muito escura essa situação, e É, por aí vai, é, né? é, é. E por aí vai, né? Por aí vai. Eu tô vendo nuvens negras. Vejo nuvens negras se aproximando. É, pô, a Tá no situação, a, seu situa- futuro. a situação ficou preta, né? A coisa ficou preta. A coisa ficou preta. E Eu vou aí, falar um pô, português bem claro. Eu vi uma esses dias que é aí completa, né? Eu vou falar um português bem claro. pode Quase deixar. alemão. Quase da Zona Oeste de São Paulo, né? Quase dali, né? É. Pô, Alex, eu acho que assim, eu aprendo muito te ouvindo e podendo conversar com você, e me sinto, pô, muito privilegiado mais uma vez, né? De poder te ouvir, poder ter essa interlocução contigo, de poder conversar. E desse convite que você fez agora, você fez um convite já, né? Eu achei foda esse convite que você fez, né? Que no final tem acabado a entrevista com um convite a assistir o filme, né? Eu acho que esse convite já tá feito, né? Do começo ao fim, porque é pela sua presença, né? A presença de como você, como criador, não sei o quê, mas você fez um convite mais foda agora, que foi esse convite dessa. Você falou que até a hora que você cair no chão, né? E que a gente for para baixo de 7 palmos, até lá vai estar lutando, né? Então, se você quiser agora fazer uma consideração final, falar alguma coisa que você tem vontade de dizer para a gente poder encerrar, e quiser continuar esse convite também, esse convite que Sim, sim, é, sim. enfim. Né? Rafa, todos os trabalhos que eu faço, Rafa, eu faço como se fosse uma luta, sabe? É uma luta mesmo, assim, uma luta por alguma coisa que eu acredito muito. E eu costumo dizer que esses trabalhos são etapas. E essa etapa da minha vida artística, da vida que eu levo aqui desse lado, do teatro, do cinema, essa etapa é uma etapa muito bonita. Eu gostaria que as pessoas conhecessem. É um documento muito que para mim assim é muito genuíno, sabe? Tá tudo ali. Eu acho que está tudo ali. Dessa etapa está tudo ali. Então eu gostaria que se houvesse o interesse, se houver o interesse a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, que as pessoas procurem saber, procurem ver, procurem. Eu não sei exatamente como é que faz para ver. É uma das críticas que eu tenho, mas a gente pode conversar sobre isso uma outra hora, das possibilidades desses filmes chegarem, por exemplo, quando que um cortador de cana vai poder ver esse filme que ele mesmo fez, que ele mesmo é Uhum, protagonista. uhum. Então ele não pode, muito provavelmente ele não vai poder ver, muito provavelmente a gente não vai achar ele para ver, mas você que está aí, que está me vendo, que está me assistindo, com certeza você, se você procurar direitinho, você vai achar e você vai conseguir acompanhar essa etapa que eu garanto, assim, você não vai se arrepender. Gostaria de fazer um convite também, pedir licença para o Rafa para fazer aqui o Claro, convite fica à do vontade. espetáculo chama Sete Pisos. Ele é baseado num conto do Dino Bussati, aquele italiano, do Deserto dos Tártaros. Deserto dos Tártaros, né? Isso. Ele é baseado no conto desse italiano aí, e o texto é da Paloma Franco Amorim. Ela faz o texto em cima desse livro com duas referências. Uma, o racismo estrutural, do professor Silvio Almeida, e a outra referência é esse livro aqui, ó. O Cometa, é um conto Da Sadia Hartmann. do Dubois, tá? Ó, eu gostaria, inclusive, de deixar aqui, é a capa de trás, não sei se dá para ver aqui, tem uma frase aqui atrás que eu acho sensacional, que talvez a gente possa, eu pelo menos possa encerrar a minha participação lendo para vocês essa passagem. Só o negócio da peça que eu acho que eu não falei. É de 25 de agosto a 11 de setembro, de sexta a segunda, às 8 da noite, no Galpão do Folias, na rua Ana Sintra 213, do lado do metrô Santa Cecília. Entre o metrô Santa Cecília e a Avenida São João.
é fácil de chegar, o lugar é calmíssimo, pode colar, não precisa de carro, pode ir de metrô, que o metrô fica muito perto. E é um trabalho muito bonito, vocês não vão se arrepender. Agora sim eu vou fazer a leitura que eu queria, com a qual eu queria finalizar. É assim: pouco antes do meio-dia, a destruição do mundo lhe concederá a chance de ser um humano como os outros homens. O brilho estranho e a música em tom menor produzidos pelo colapso da ordem, pela catástrofe, vão oferecer a promessa de uma vida negra incontestável. Caraca! Isso aqui, gente, quem puder, quem tiver a possibilidade, procura, porque O cometa. é muito maravilhoso. Tá bom? Eu procurarei. Tem o pessoal do movimento queer também, né? Se é para tombar, tombou também, tem defendido isso, né? Se é para ter a catástrofe, que seja a nossa, né? Porque a gente pode também recomeçar um mundo novo, né? Como você falou, esse mundo negro que tá por vir. Alex. Esse cometa, só rapidinho, Rafa. Esse cometa, fala. Ele tá contando a história de um cometa que cai em Nova York nos anos 30, se eu não me engano, e ele foi mandado para o porão de um banco buscar um documento. Então, quando ele volta, tá todo mundo morto. O cometa passou e matou todo mundo. Só sobrou ele, o cara preto. Tem até logo no começo aqui que ela fala: é lógico que eles queriam que ele descesse ao subsolo, porque outros seres humanos seriam mais dignos que ele, um negócio assim. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Valeu muito a pena essa tarde com você agora, essa hora com você, esse momento com você. Muito obrigado mesmo pelas palavras, pela análise, pelos textos, pelas leituras, pela parábola, pelas ideias. Fico muito feliz e agradeço mesmo, sim. E botar em prática essas coisas, né? É isso, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de falar com você e te ouvir pra caralho. Eu que agradeço, Rafinha. Você é um lindo, cara. Você sabe que tenho uma admiração do tamanho por você, parceiraço, cara. Eu que agradeço muito, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui expondo aquilo que vai pela minha cabeça, aquilo que eu entendo como possibilidades de luta. Puta, tudo isso para mim é muito prazeroso e necessário, cara, necessário. Quanto mais espaço tiver para a gente colocar essas ideias e tentar debatê-las, eu acho que vai ser bacana. Obrigado, viu? Perfeito, mano. Obrigadão, então. Gente, então quem estiver ouvindo a gente também, valeu. Ficamos por aqui. Vou encerrar aqui nossa chamada de hoje, então. Um beijo, lindo. Até já.